Sejam muito bem-vindos ao nosso devocional para casais. Esse espaço foi criado com um único objetivo: abençoar a sua família. Então eu quero fazer a você um importante convite. Compartilhe essa mensagem com o seu cônjuge. Aliás, faça essa mensagem chegar a outros lares, a outros casais. Quem sabe essa palavra pode salvar um casamento. Então assista, curta e compartilhe essa mensagem. O tema que nós iremos tratar hoje é um tema muito importante, muitíssimo importante. O tema é: reapaixone-se no seu casamento. E o texto que eu quero compartilhar com vocês é um texto muito conhecido. Um texto do livro de Apocalipse, capítulo 2, apenas o verso de número 4. São palavras de Deus para uma das 7 igrejas do Apocalipse, mais especificamente para a igreja de Éfeso. O texto diz assim: tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Todo casamento começa com grande entusiasmo. Há uma grande expectativa. Os dois estão ali lado a lado, com um brilho nos olhos, desejosos por viverem cada momento em família, desejosos por construírem uma vida juntos. No entanto, com o passar dos anos, o cansaço, a rotina, as crianças, os desafios financeiros, uma série de problemas que passam a circundar o casamento, tudo isso faz com que o casal continue juntos, trabalhando, mas em algum momento se perde aquele brilho dos olhos, aquele entusiasmo. E é exatamente em momentos assim que é importante nos depararmos com esse tema, sobretudo esse texto. Lembre-se, essas palavras foram dirigidas de Deus, da parte de Deus, para o seu povo. O povo não havia desistido de Deus. O povo não havia desistido de servir ao Senhor. Eles continuavam fazendo, continuavam trabalhando, continuavam se esforçando, mas eles haviam perdido o mais importante: o primeiro amor. E é exatamente nesse contexto que Cristo Jesus faz um convite à sua igreja, para que ela retorne ao primeiro amor. E eu fico me pensando se esse texto, que é um texto aplicado à relação entre Cristo e a sua igreja, ele também não tem desdobramentos na nossa relação conjugal. Se não é momento de nós nos reapaixonarmos pelo nosso cônjuge, se não é momento de nós voltarmos ao primeiro amor. Reapaixonar-se não é apenas esperar que o sentimento brote outra vez. Não é aguardar que sejamos invadidos outra vez por aquele entusiasmo do início. Reapaixonar-se tem a ver com tomar decisões ou cultivar práticas diárias dentro do casamento, para que esse amor ele esteja sempre florescendo, esteja sempre viçoso, dando frutos, mesmo frente às tempestades e às dificuldades que inevitavelmente vão nos alcançar. Portanto, à luz desse texto, eu quero dar a vocês 4 conselhos que, se vocês colocarem em prática, vocês vão conseguir estabelecer dentro do casamento de vocês uma prática contínua de apaixonar-se e reapaixonar-se um pelo outro. Então, vamos
ao que a Bíblia nos ensina. O primeiro conselho que eu gostaria de dar a vocês é o seguinte: lembrem-se do que fez vocês se apaixonarem. Veja o que o texto diz. O texto diz assim: tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Mas veja o que diz o verso 5, o verso logo em seguida. Lembra-te, pois, de onde caíste. Veja que o convite que Deus faz ao seu povo é para que o povo vasculhe a memória, para que o povo traga a lembrança onde foi o lugar em que eles se perderam na caminhada. Nós precisamos fazer esse movimento sempre dentro do nosso casamento. Fazer sempre uma volta ao passado. Lembrar daqueles momentos de grande entusiasmo. Rememorar os capítulos dourados da nossa história. Essa trajetória que nos trouxe até onde nós estamos. Lembrar os feitos de Deus, aquilo que Deus realizou ao longo dos anos. Tem algo que eventualmente eu faço aqui com a minha esposa e hoje a gente faz inclusive junto com as crianças. Olhar os nossos álbuns de fotografia. Nosso casamento, tudo que a gente viveu, tudo que a gente experimentou, tudo isso nos serve como um memorial. Se nós queremos nos reapaixonar pelo nosso cônjuge, é muito importante nos lembrarmos sempre os motivos que nos fizeram nos apaixonar por essa pessoa. Então deixo a você esse primeiro e importante conselho. Lembre-se das razões que fizeram vocês se apaixonar. Façam uma viagem juntos ao passado. Visitem aqueles momentos mais floridos da história de vocês. Isso vai aquecer o coração de vocês. O segundo conselho que eu quero dar a vocês, ainda à luz desse texto, é o seguinte: voltem a investir um no outro. Veja o que o texto diz. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Veja que o convite que Deus faz ao seu povo, por meio desse texto, é para que o povo não apenas voltasse, não apenas lembrasse, mas para que o povo cultivasse aquela mesma prática que tinham no início. Voltem às primeiras obras. Vocês se lembram quando vocês viviam absolutamente um para o outro? Tudo que vocês faziam pensando no outro. A vida de vocês orbitava em função do outro e vocês passaram a dedicar e investir tudo naquela relação. É exatamente isso que nós precisamos voltar a fazer. A investir no outro. Investir o nosso tempo, a nossa atenção, o nosso recurso, o nosso carinho, o nosso cuidado. Casamento precisa de cuidado, de atenção. E é exatamente assim, fazendo exatamente isso, que a gente consegue se reapaixonar todos os dias por essa pessoa. Então deixo com vocês esse segundo importante conselho que a Bíblia nos ensina. É preciso investir no outro. Volte à prática das primeiras obras. O terceiro conselho que eu gostaria de dar a vocês à luz desse texto é o seguinte: protejam o casamento da rotina. Olha, é inevitável que tenhamos uma rotina. Aliás, toda a nossa vida ela está estruturada em rotinas, horários, compromissos previamente agendados. Mas é muito importante que no meio desses afazeres, no meio de toda essa rotina, por vezes avassaladora, nós encontremos espaço para cultivar o nosso amor. Vejam vocês que o alerta que Deus está fazendo ao seu povo é que o povo havia abandonado o primeiro amor.
Eles não deixaram de fazer o que precisava ser feito, eles continuaram fazendo. Mas em algum momento, eles deixaram de fazer aquilo que realmente importava. Eles abandonaram o primeiro amor. Porque as práticas, o trabalho, o serviço, as tarefas intermináveis foram roubando a atenção, o cuidado. E o convite é exatamente esse, para que você tenha cuidado para proteger o seu casamento dessas rotinas. A rotina, ela é necessária, mas nós não podemos cair no piloto automático. É muito importante protegermos o nosso relacionamento dessas rotinas e sempre inserir dentro do nosso dia a dia práticas, comportamentos e atitudes que enalteçam o outro, que mostre para o outro o quanto você está presente, participativo, o quanto você o vê, o percebe. Então, siga esse conselho da Escritura Sagrada e proteja o seu casamento da rotina. O quarto e último conselho que eu quero deixar com vocês é o seguinte: coloquem Cristo novamente no centro da relação de vocês. Meus irmãos, se Jesus não for o centro, se Ele não for o fundamento, se a nossa vida não estiver de fato estruturada, alicerçada em Cristo Jesus, tudo o que nós estamos fazendo será em vão. Veja que o próprio Salomão nos advertiu isso no Salmo de número 127. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Então coloque Deus no centro. Ame o Senhor com todo o seu coração. E você vai perceber que o amor para com o seu cônjuge será o reflexo do seu amor para com Deus. Quanto mais devotado for o seu amor a Deus, mais devotado esse amor será ao seu cônjuge. Se a sua relação com Deus estiver deficitária, inevitavelmente a sua relação conjugal estará deficitária. Porque Deus, Ele é a fonte de todo amor. Ele é a fonte de todo bem. Todas as nossas fontes estão nele, já dizem a Escritura Sagrada. Portanto, o seu amor pelo seu marido ou pela sua esposa aumentará na mesma proporção em que esse amor se aumentar na direção de Deus. Então coloque Deus como centro. Coloque o seu casamento fundamentado sempre em Cristo Jesus. E você vai perceber que haverá sempre amor em demasia. Haverá sempre amor em grande medida para dar, para ofertar. Esses ensinamentos são ensinamentos que devem nos fazer repensar a maneira como nós temos vivido o amor dentro do nosso casamento. Reapaixone-se pelo seu cônjuge todos os dias. Nós chegamos ao fim de mais um devocional para casais e eu quero louvar a Deus pela sua vida, por você estar aqui ouvindo essa palavra. E a minha oração é para que essa palavra realmente alcance o seu casamento, alcance a sua casa, a sua família. E se você vive, porventura, dias difíceis, dias de nuvens densas na sua casa, de esfriamento, de distanciamento, eu realmente espero que essa palavra ajude você a colocar em prática algumas atitudes que podem te ajudar a se reapaixonar pelo seu cônjuge. E nós vamos concluir fazendo aquilo que sempre fazemos aqui no nosso devocional. Nós vamos orar. Pai bendito, eu quero te agradecer por esta palavra. Essa palavra tão importante, urgente e necessária. Que o Senhor nos ajude a colocar em prática
cada um destes princípios que o Senhor mesmo nos ensinou. Que possamos nos reapaixonar todos os dias pelo nosso cônjuge. E se eventualmente existem casamentos que foram invadidos pela frieza e pela indiferença, que o Senhor ajude os teus filhos a colocar em prática estes ensinamentos e que eles sejam, ó Deus, abençoados. Em nome de Jesus. Amém. Tchau. Até o nosso próximo devocional para casais.